depositando a nossa amizade entre a gente, o bem-querer da gente para com a gente mesmo, a proximidade com Deus. É muito bom que a gente tenha conseguido encontrar um oásis no meio dessa época do ano, né? E não por acaso a gente escolhendo uma parte do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel, que é o livro que nos orienta os trabalhos, que aliás a gente não se cansa de recomendar para as pessoas. É um livro de estudo muito interessante sobre o Evangelho, uma série, na verdade, de Emmanuel e Chico Xavier, com quase 1000 passagens evangélicas e com estudos rápidos, mas profundos, que só uma alma de muita elevação consegue essas duas coisas: ser rápido e profundo no que coloca. E é isso que Emmanuel faz e a gente recomenda. Nós usamos então para as nossas palestras, e para o nosso momento de hoje, para essa época de carnaval, nada mais apropriado do que essa passagem em que Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, porque corremos o risco de desagradar os dois, né? Quem será que nunca passou por essa situação, mesmo fora do ambiente religioso? Pontualmente nas nossas vidas isso acontece muito. Crianças, por exemplo, às vezes estão fazendo alguma coisa e o pai ou a mãe aparece e fala: menino, por que você está fazendo isso? Aí ele fala assim: não, foi o pai ou a mãe que mandou. E aí a outra pessoa fala assim: ah, não, faz isso não, deixa, seu pai é meio, deixa ele, vai por mim, faz o que eu estou falando. E aí a criança fica entre dois senhores também. E profissionalmente, vocês se lembram de ter ficado numa situação assim? Não é raro, em algum momento da nossa vida profissional, a gente tenha ficado com dois chefes. E o pior ainda é que os dois chefes não se conversam, discutam, e os empregados ficam numa situação muito difícil. Esse momento é um momento muito típico. A gente olhando para a gente mesmo, as mensagens são dúbias, e esse momento é ótimo para a gente pensar toda essa nossa encarnação no momento de transição planetária. Por quê? É inegável que os apelos da carne na época do carnaval são muito fortes. Os corpos expostos, a bebida, os apelos pelos sentidos são muito fortes. Não há como negar. E também não há como negar que quem está encarnado, quem está no corpo, está sujeito também às leis do corpo. Ah, não, nós somos espíritas, a gente não pensa nisso. Sei. Espírita está encarnado também. Espírita está na Terra, tem corpo, tem os sentidos todos, sente os prazeres todos, e está imerso nessa sociedade cheia de propagandas, nessa cultura brasileira especialmente, que eleva muito a questão do carnaval e que deixa meio fora do lugar quem não gosta muito, né? A pessoa meio que se sente fora do eixo. É parecido com quem não gosta de futebol em época de Copa do Mundo, né? Ou então quem não gosta do Big Brother, quando começa o Big Brother. Tem lugares que você vai que o assunto é só aquele. E aí o assunto, você fica que nem rede de ping-pong. O assunto passa, todo mundo falando, e você não sabe nem do que estão falando. Já se sentiu assim? Estranho no ninho? Bem-vindo ao clube. De alguma forma somos todos estranhos do ninho, e é muitíssimo oportuno pensarmos assim. Por quê? Quem for totalmente enturmado nesses apelos da carne, precisa repensar um pouco.
Porque tem gente que gosta de falar mal do mundo, mas que é totalmente do mundo. Não é interessante isso? Agora, nessa época de corrupção, as pessoas adoram falar contra os corruptos, não é? Mas passa em sinal vermelho, anda com um cachorro no cata cocô, fazem reforma e deixam o entulho na frente da casa do vizinho. E todos nós gostamos de arrotar ética e moral, mas nem sempre estamos tão preocupados conosco mesmo, com a nossa própria conduta, como poderia e deveria ser. Não é diferente em vários aspectos. Essas situações da criança, do trabalhador, são situações pontuais. Trabalho e infância não duram para sempre, mas essa questão existencial entre a carne, entre a matéria e o espírito, elas são questões da vida toda. E esse exemplo que a vida coloca, esse exemplo que Jesus nos coloca, serve para a vida toda. E afinal de contas, a gente sempre fica entre esses dilemas. Acabou de passar o Natal. Tem alguém aqui que não se preocupou com comida? Não se preocupou com presente? Ah, eu sou espiritualizado. Mas certamente tem muitos que não celebraram o aniversariante, não é verdade? É um aniversário bem interessante, que é aquele que, né? Já imaginou você chegar no aniversário teu? Você chega no aniversário, aquela festa toda, aí chega o momento especial da noite. Para a festa toda, todo mundo dá presente um para o outro e você nada. Todo mundo se festeja, parabeniza um para o outro, dá abraço e você nada. Nem parabéns, nem tapinha nas costas, nada. É o tempo todo das nossas vidas que a gente vive entre matéria e espírito. E é muito interessante porque a codificação, Kardec obteve dos espíritos essa informação, que o universo todo é montado por dois grandes princípios: o princípio material e o princípio espiritual. Esses dois princípios regem tudo, estão em tudo. Como é que é? Estão em tudo, em toda a criação, esses dois princípios estão lá. Em alguns estágios está mais desenvolvido um que outro, mas é claro que estão todos lá. Nós mesmos, muitas vezes, já desconfiamos assim: será que eu já fui animal? Né? Você não pensa assim? Nesses tempos de corrupção, você pensa que alguns já foram mais animais que outros, né? Está cheio de abutre, urubu, não é verdade? Cachorro, sei lá. Vamos deixar por menos, né? Tem outros animais menos conceituados que a gente não deve citar. Mas a verdade, segundo a revelação espírita, é que nós não só já fomos animais, mas nós fomos vegetais, nós fomos minerais. Que a nossa trajetória toda da criação se dá do átomo ao arcanjo. E dizem os guias que nós estamos tão distantes do arcanjo quanto do átomo. Você acha parecido com a consciência atômica, com a consciência da parede? Você acha que você tem gente que você pensa assim, né? Nossa, você parece uma parede, não conversa nada com a gente. Mas nós estamos tão distantes do átomo quanto do arcanjo. Nós trazemos dentro de nós os dois princípios, e esses princípios nos atraem, nos puxam, feito mesmo aquelas cordas, como é que chama? Cabo de guerra, né? Parece que a gente está sendo puxado por dois lados. E agora, no carnaval mais do que nunca, e nessa época de transição planetária, mais do que em qualquer outra existência. Nós estamos sendo chamados por dois senhores. E não pensem vocês que, por ser transição planetária, a época da separação do joio do trigo, longamente anunciada por Jesus, que evidentemente está mais próximo da Terra nesses tempos. Tem muita gente que fica discutindo se Jesus vai
voltar ou não vai voltar? Evidentemente, Jesus está aqui com a gente. Evidente. Ou alguma mãe, algum pai não estaria na formatura do filho. Vocês deixariam de assistir a formatura do filho por algum motivo? Não. Nós estamos no momento da decisão. Vai passar de ano ou não vai? Jesus está aqui com a gente? Alguém tem dúvida? Não precisamos discutir se ele vai reencarnar ou não. Nem vou entrar nesse assunto, porque daí fere crenças. Que eu acho que a gente no Espiritismo tem que se ater no momento da crise, no momento de um momento fundamental das nossas vidas, ficar discutindo se Maria era virgem ou não, se Jesus veio em corpo. Essas coisas não são o cerne da nossa questão. É mais ou menos como durante um incêndio você ficar discutindo: quem foi o negligente que causou o incêndio? Não, no momento do incêndio você tem que salvar vidas. É só isso. E qual é a nossa preocupação central nesse momento? Salvar vidas. Nós precisamos pensar o que é, afinal de contas, essencial, o que vai cair na prova. Agora é a última chance. É a última chance não porque depois a gente vai para o inferno, como dizem por aí, né? Não, azeite quente, se bem que o azeite está caro também, né? Vamos ficar no azeite quente por toda a eternidade? Não. Nós vamos só para outro planeta, muito mais primitivo, não vamos ter problema com o celular, com o laptop, não vamos ter problema com van, com transporte público. Vai ser, por alguns aspectos vai ser até melhor, né? Tá certo que vai ter que trabalhar 24 horas por dia. Até para dormir tem que dormir com o olho aberto ou fechado, que pode ser que alguém entre na tua caverna. Mas basicamente nós não vamos para o inferno, não vamos sofrer para sempre. Nós vamos apenas para uma classe atrasada da humanidade. Como faz mesmo o repetente de ano na escola? O que acontece com o repetente? Vai pegar a matéria desde o início. É chato? É chato. Mas quem não aprendeu precisa ter uma nova chance. E Deus nunca desiste de nós. Agora, se a gente puder ainda ficar nessa turma, nessa escola, tanto melhor. Então, nesse momento, nós precisamos discutir e saber para onde vai, como atender, quem atender dos dois chamados. Os chamados que estão dentro da gente. Vocês lembram dos desenhos do Tom e Jerry? Quando ele estava em dúvida, aparecia um tom azulzinho de um lado e um tom vermelhinho do outro, com chifrinho e tudo. O azulzinho mandava ele fazer coisa boa, o vermelhinho mandava ele fazer coisa ruim. Será que é tão diferente assim do que a gente pensa? É diferente em alguns aspectos, porque não existe, Deus não pode ter criado alguém perfeito, criou alguém perfeito, como os anjos, e criou alguém maléfico, como os demônios. Isso a teologia tradicional passa para a gente, mas ninguém pode acreditar numa coisa dessa, porque é ilógico. O próprio Jesus falou que se conhece uma árvore pelos frutos. Se de Deus, que é soberanamente bom e justo, pudesse ter saído alguma coisa completamente má, ou Jesus está errado, ou Deus não é bom. Então, como nenhuma das duas alternativas é cabível, nós precisamos pensar no nosso momento, e em nós, no nosso momento. Não basta mais viver, não basta mais a gente ter aquele horror às coisas que são moralmente erradas. Agora a gente vê no carnaval, vê umas coisas mais ousadas e fala: oh, que absurdo, esta humanidade está perdida. Nada, nem um fio de cabelo, nem uma folha de uma árvore cai à toa nesse momento para a gente. Isso quer dizer o quê? Que tudo que a gente vê tem lição. E no momento que a gente julga e se horroriza com isso, a gente se alheia e fala assim: essa humanidade não tem jeito. É como discussão política, de vez em quando você fala assim: o brasileiro é isso, é aquilo. E você é o quê, Buana? Argentino? A humanidade não tem jeito. E você é o quê?
Nós somos humanidade, nós somos brasileiros. No momento que você está falando mal do outro, você está falando mal de si. Há muito tempo que diversas disciplinas no orientalismo se fala disso. Hoje mesmo estavam conversando a respeito dessa questão com colegas na internet. O filme muito interessante, Matrix, falou muito a respeito disso, que nós vimos sim até uma Terra, vimos até um planeta, e esse planeta, ele é muito absorvente, o chamamento dele é muito absorvente para os nossos sentidos. A gente acaba acreditando que a vida é isso aqui mesmo. Mesmo você sendo espírita, você acha que é homem. Os homens aqui não acham que são homens? As mulheres não acham que são mulheres? Os brancos não acham que são brancos? Os corintianos não acham que são corintianos? Tudo bobão. Tudo bobo, tudo iludido. Todos nós estamos iludidos. A gente acha que a vida é isso. Tem gente que acha que a questão mais importante da vida dele é o conflito que tem com a sogra. Pode um negócio desse? Olha como você apequena a tua vida. A coisa mais importante da tua vida é conseguir ganhar uma reunião de condomínio contra a tua vizinha de cima que anda de salto alto na tua cabeça. Olha como a gente reduz a vida da gente. A tua vida fica reduzida a isso. Essa picuinha, essa porcariazinha. Deus colocou para mim, eu sou um missionário na terra. Deus me colocou a grande missão de me contrapor a vizinha com salto alto. Ora, gente, será que a gente não tem nada mais importante para fazer da vida? Como, por exemplo, descobrir que a gente também anda de salto. É uma grande descoberta, né? Dificilmente quem briga com a vizinha de cima tem pantufa na porta de casa. Não é verdade? Quem não souber o que é pantufa, a gente conversa depois. Depois a gente vai pegando uma certa idade e vai falando umas coisas que ninguém mais conhece. Muito bem. Nós podemos nos investigar. Nós podemos, afinal de contas, tentar entender. Espera um pouquinho, eu estou lendo aqui nos romances espíritas, nos livros espíritas, que a verdadeira pátria nossa, verdadeiro lugar nosso, é o mundo espiritual. Então o que eu estou fazendo aqui? Por que Deus resolveu colocar a gente na Terra? Não é uma pergunta de criança? E as perguntas de criança são as melhores. Eles perguntam para a gente. Se você for ensinar para as crianças essas questões, eles vão perguntar: então por que Deus mandou a gente vir para cá se o verdadeiro lugar era lá? Qual a diferença? Qual a razão da gente estar aqui? É muito interessante fazer essas perguntas de novo. Por exemplo, tem gente que nega, diante dessas questões de não poder viver na matéria e no espírito, obedecer a dois senhores. Tem gente com redes religiosas que acabam negando a matéria. Nega o quê? O dinheiro, faz voto de pobreza. Nega a sexualidade, faz voto de castidade. E assim vai fazendo um voto de fugir do mundo. Vamos fugir do mundo? Ou num extremo se afunda no mundo, ou no outro extremo foge do mundo. Nós temos essas duas alternativas só? Parece que sim, na prática é isso. Mas Jesus, quando ele percebeu que o momento dele na terra estava chegando ao fim, momento solene, porque ele previu tudo que ia acontecer com ele, sabia tudo que ia acontecer com ele, e não tinha nada de bom, né? A parte final dele não foi nada de razoável. Ele fez uma oração pelos seus discípulos, e ele falou assim: Deus, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que eles, estando no mundo, não sejam do mundo. E aí, com isso, com essa oração, ele dá uma linha para a gente. Ele dá uma linha de trabalho para a gente pensar. Nós estamos aqui na Terra, e essas coisas que parecem tão sólidas, tão reais, tão evidentes, tão fortes, são só ilusões. A verdade nossa está no Espírito.
está aqui dentro. Não há nada mais verdadeiro para você do que o Espírito. Isso aqui é só uma dinâmica de grupo. Não sei se vocês são habituados com essa expressão. Dinâmica de grupo é uma coisa que um professor, quando quer abordar um tema, ele faz uma brincadeira e depois, conversando sobre aquela brincadeira, ele tira lições a respeito daquilo. Por exemplo, a dinâmica de grupo mais conhecida é a dinâmica do telefone sem fio. Então eu quero fazer uma abordagem para vocês sobre a importância da comunicação entre as pessoas, falo para ela uma frase e peço para ela falar baixinho para todo mundo. Aí quando chegar aqui nela, a frase que ela falou vai estar completamente diferente, porque a comunicação humana, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Faz uma dinâmica como essa e aí as pessoas estão preparadas para conversar sobre o verdadeiro assunto a partir de uma brincadeira. Nós estamos na Terra brincando. Papai do Céu propôs para a gente uma brincadeira. Com as parábolas que a gente vive, buscando a saída para as parábolas de Deus, é que a gente vai resolvendo os problemas de verdade da gente, e não essa brincadeirinha. Como é que é isso? Toda doença material, por exemplo, é a expressão de uma doença espiritual. Como? É isso mesmo. Toda doença que você tem, toda desarmonia física que você tem, é a expressão de uma desarmonia espiritual. O câncer é uma esponja que está absorvendo os miasmas que você agregou, que você armazenou na tua vida. Você armazenou desarmonias, energias ruins e não conseguiu diluir aquilo. Como é que a gente dilui a harmonia ruim? De mágoa. Como é que a gente dilui a harmonia, a energia de mágoa que a gente acaba trazendo para a nossa vida? Como é que a gente faz isso? Como? Perdão. Jesus já falou isso, não tem outra fonte. Aí quando você erra com os outros, você guarda a culpa. Culpa é outra energia desarmonizadora. E você está lá no mundo espiritual e você faz o teu balanço e a tua consciência te diz: pisou legal na bola, pisou muito. E aí você fica pesado, você fica desarmonizado. Como é que faz para curar culpa, curar mágoa? Você guardou preconceitos, você guardou medos. Como é que faz para diluir essas energias todas que a gente vem carregando, esse lixo espiritual que a gente agrega nas nossas vidas? É possível no mundo espiritual só? É muito difícil. Para isso precisa reencarnar. E reencarnando, a gente tem a oportunidade de diluir essas nossas energias, de sublimar essas nossas energias desarmônicas, através de uma doença, através de um reencontro. Porque tem mães que falam assim: eu não consigo entender como é que eu tive 2 filhos e 2 gravidezes tão diferentes uma da outra. Uma gravidez foi tranquila, a outra foi um inferno. Como é que pode ser isso? É claro que são reencontros, é claro que são novas oportunidades que estão surgindo nas nossas vidas, é lógico que são processos terapêuticos que a gente está passando, na matéria, nas relações, no corpo, nas doenças, tudo é uma usina de reciclagem de lixo. Eu acho essa comparação com lixo fantástica. Porque afinal de contas, você anda pela rua, você vê 2 tipos de gente catando lixo. Um deles é o carrinheiro. Ele cata lixo para quê? Para vender, para reciclar. E tem outro tipo de gente que cata lixo, que de vez em quando aparece em reportagem. A pessoa tem uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Os 2 quartos absolutamente entupidos de lixo. A cozinha, um lixo. O banheiro, mas tudo até o teto. Vizinhança chamando, rato, baratas. Quem não viu reportagem sobre isso? Tem situações que saem 40 caminhões
As reportagens são assustadoras. E isso é uma parábola da gente. Sabia? Sabia que isso é uma parábola da gente? Se nós não somos capazes de perdoar e de nos arrepender imediatamente, de nos reconciliar com os inimigos, como Jesus mandou, enquanto estás a caminho, nós vamos juntando lixo, muito lixo. Nós reciclamos lixo? Junta rato, junta barata? Junta, só que não chama rato nem barata, chama obsessor, chama influência espiritual. E tudo isso atraído pelo quê? Pelas nossas culpas, pelas nossas mágoas, pelos nossos medos. São esses sentimentos que nutrem as nossas influências espirituais. Vocês querem aprender a reciclar lixo? Pois o grande carrinheiro, o grande reciclador de lixo é Jesus Cristo. A máquina que Ele nos oferece são essas que nós já citamos: perdão, o arrependimento, o nascer de novo que Ele ensinou a Nicodemos. Nascer de novo da água e do corpo. Ninguém chega ao reino dos céus se não nascer de novo da matéria e do espírito. E aqui a matéria só explicita os teus problemas, torna visível, torna claro na tua vida os teus problemas. A matéria explicita os teus problemas, e quem tem um filho autista não tem para onde fugir, tem? Não tem, é aquilo mesmo. Quem tem um filho drogado não tem para onde fugir. É isso, é a tarefa que a vida te deu. Quem tem uma doença grave de nascença tem que encarar. Não tem para onde fugir. Eu sei que tem gente que foge das maneiras mais trágicas, mas vamos trabalhar a média de nós. A média de nós tem que correr atrás da bola. A vida nos passa as lições, e isso é muito bonito. Não se trata da Matrix, da ilusão de Maia, como se fosse uma coisa ruim. Ao contrário, a ilusão da matéria, ela nos é colocada para nos ajudar, para nos impulsionar, para, correndo atrás da matéria, a gente alcançar a cura do Espírito. É para isso que nós estamos aqui. Não há dilema entre matéria e Espírito. Essa dualidade parte do uno. Ixi, agora complicou. Como é que é? A dualidade espírito-matéria parte do uno. Quem é o uno? É o carro da Fiat? Não. O uno é Deus. Só há uma realidade. São duas expressões da essência de Deus. Ele nos coloca dessa forma, Ele faz a vida dessa forma, e Ele nos chama à reunião, à religação. A gente pode não se religar no Espiritismo, a gente não pode não se religar na Umbanda, no Evangelho, com os evangélicos, com os católicos. A gente pode não se religar em religião nenhuma, mas a nossa tarefa é voltar à casa do Pai. Nós que saímos, pegamos a herança, gastamos no carnaval. Se você for ver o filho pródigo, ele pede a herança do pai para fazer o quê? Bebida, mulher, noite, amigos. Ele vai gastar. Ele vai se gastar. Depois ele cai em si. E aí, esse é o convite da parábola do filho pródigo. Ele precisou sofrer, ele precisou passar fome, ele precisou ficar desempregado, e só lhe deram para trabalhar, cuidar de porcos, e não lhe davam comida, e era terrível trabalhar sem comida. E aí ele pediu: patrão, deixa eu comer a lavagem dos porcos. E o patrão não deixou. E aí ele falou assim: o pior dos empregados na casa do meu pai vive melhor do que eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele caiu em si. Nós temos vivido na ilusão da matéria e acreditando que a matéria é a vida há muitas vidas, há muitos séculos, há muitos milênios. Está na hora de acordar, está na hora de cair em si.
A gente pode, porque Deus nos ama em liberdade e podemos continuar na ilusão. Vivendo na ilusão, de ilusão também se vive, né? O Santos vai ser campeão, o candidato que eu votar vai acabar com a corrupção. Se eu encontrar um príncipe encantado, eu vou ser feliz. Deixa, a pessoa gosta de ilusão, quer viver na ilusão. Ué, o que você quer? Agora, se você quer finalmente encontrar a verdade, esse é o convite de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente buscar o caminho da verdade e da vida, que está sendo ofertado para nós o tempo todo, através dos fatos, da parábola de Deus, dos fatos mais corriqueiros da nossa vida, se a gente assumir o que a vida está dando para a gente e não querer fugir da escola, a gente vai poder, ultrapassando esses fatos da vida, ultrapassando essas ilusões que são colocadas pela vida para a gente, mas buscando a essência dela que elas têm a oferecer, não a aparência, a essência. Se a gente fizer esse esforço, e os cursos da casa ajudam muito, as boas leituras ajudam muito, as orações, as meditações ajudam muito. Se o anjo da guarda está querendo lhe falar da vida, e você? Ai meu Deus, será que o Corinthians vai ganhar amanhã? Como? Ah não, eu queria ter um emprego para ganhar bastante dinheiro. Como? Eu quero afastar aquela sirigaita que está querendo ficar com o cara que eu gosto dele. E a gente confunde a religião com as ilusões da vida. Sair da superfície e encontrar a essência. Deus está nos convidando, Jesus está nos querendo há muito tempo. Ele quer casar com a gente quer ficar. Dá uns beijinhos e vai embora. Sabe como é que é? Qualquer relação que for assim é complicada, é ou não é? Uma parte quer casar e a outra quer ficar. Vocês estão recebendo hoje um convite de casamento. Todo mundo. Não precisa nem olhar no teu colo, não tem papel nenhum. O convite de casamento chama-se Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Está a fim de casar? Obrigado.